5 fases da vida que nós devemos orar mais e manter o silêncio. Eu quero hoje mostrar para você, na palavra, momentos que você não deve compartilhar muito, momentos que você não deve falar aos 4 ventos, momentos que às vezes não é bom nem expressar o que está dentro do seu coração. Eu quero mostrar hoje para você, de forma bíblica, e também como você vai obter vitória se você orar mais e ficar em silêncio. Certo? Eu creio muito nisso. Inclusive, em períodos de batalha, em vários momentos da minha caminhada, em vários momentos da minha jornada, ao longo de mais de 20 anos, caminhando com Jesus, eu aprendi esse princípio espiritual que pode mudar a realidade do que você está vivendo. E eu quero, no final aqui dessa live, fazer uma oração por você. E um detalhe, você vai descobrir hoje, aqui nessa live, o porquê que às vezes você não está tendo vitória sobre algumas guerras e algumas temporadas de luta e de adversidade. Algumas pessoas desconhecem a oração como uma arma espiritual e o silêncio como uma arma espiritual. Já parou para pensar que a jornada que seria de alguns dias se tornou anos para o povo de Israel porque eles não ficaram em silêncio? Eles falaram demais, murmuravam, reclamavam, se vitimizavam. Deus não pode abençoar assim. Deus não pode abençoar. Então eu quero mostrar algo para você que está em Eclesiastes capítulo 5. E eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora aqui nessa live, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Você vai ser ajudado hoje aqui com ferramentas que Deus vai entregar nas tuas mãos. Você vai ser abençoado e no final eu quero fazer uma oração. Uma oração pelos teus filhos. Certo? Eu senti no meu espírito de fazer uma oração pelos teus filhos. Eu vou fazer essa oração no final aqui dessa live. Então quero pedir para você, me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas em o nome de Jesus. Olha o que está escrito em Eclesiastes 5, verso 2 e 3. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que o muito falar, o falar desnecessariamente, e até na questão de voto, né? Até na questão de voto, a Bíblia diz, não fala uma coisa para Deus que você não vai cumprir. Não fala para Deus uma coisa que você não vai fazer. É isso que a Bíblia diz aqui. Por isso que a Bíblia diz, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. A gente fala demais às vezes. A gente fala demais. A gente reclama demais. A gente faz fofoca. E tudo isso é uma coisa que não nos ajuda, nos atrasa na vida. Então, existem algumas fases da nossa vida que a gente tem que aprender a orar e ficar em silêncio. Orar e ficar em silêncio. Lembra daquela mulher que ela preparou um quarto para o profeta? Ela preparou um quarto para o profeta Eliseu e o profeta ficou tão assim honrado pelo gesto, pela atitude dessa mulher, que mandou chamar ela e perguntou para ela, o que eu posso fazer por você? Você quer que eu fale de você para o rei? Você deseja alguma coisa? E essa mulher disse, não, eu não desejo nada. E daí Eliseu disse para o seu servo, vai atrás dela. O que será que ela não tem? Porque ela é uma mulher bem-sucedida, ela e o marido. O que ela não tem? O que ela gostaria de ter? E
E então o servo viu que ela não podia ter filho. E o profeta Eliseu chamou ela, e liberou uma palavra: olha, você vai ter um filho. Ela disse: não brinca comigo, mas aconteceu. Ela engravidou, ganhou um menino. E o que aconteceu? Um belo dia, o menino, ele estava com o pai na lavoura, trabalhando, e de repente o menino começou a se sentir mal. O pai dele disse para um dos funcionários: ó, leva ele para a mãe dele que ele não está se sentindo bem. E disse que quando ele chegou para a mãe dele, o menino morreu. E ela deixou o menino lá e foi até a casa do profeta Eliseu e disse, indo no caminho, olha só, olha que interessante, indo no caminho, o servo do profeta perguntou: vai tudo bem contigo? Ela disse: vai tudo bem, tá tudo bem. E ela seguiu rumo ao endereço de Eliseu. Chegando lá, ela abriu o coração. Daí sim ela falou. Porque você não pode abrir a tua vida, teus problemas para qualquer pessoa, teus planos para qualquer pessoa. Tem que ser para gente que pode te ajudar, tem que ser para gente que é benção. Então tem momentos da nossa vida que a gente tem que orar mais, ficar em silêncio, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, Deus mostrar também. Vamos lá. 5 momentos, 5 fases da vida que você precisa orar mais e manter-se em silêncio. Primeiro momento, quando você estiver com muitas dúvidas. Quando você estiver com muitas dúvidas sobre o que fazer, sobre o que empreender, dúvida sobre o que investir, você tem que procurar orar e ficar em silêncio. Porque as pessoas gostam muito de dar ideias. Só que nem toda ideia que vem a nós, sabe, aquilo é para nós. Tem coisa que não é para a gente, certo? Tem coisa que as pessoas querem que a gente faça, mas eles mesmos não fazem. Então, quando você estiver em dúvida sobre algo, não compartilha, não abra as tuas dúvidas, sabe, para qualquer pessoa. Então, as nossas dúvidas, a gente tem que procurar orar e ficar em silêncio, até Deus responder. Ou você encontrar uma pessoa, né, que você possa abrir teu coração para ela e dizer: olha, eu estou com dúvida em relação a isso. O que você pode me dizer? Porque tem muitas pessoas que elas são pessoas desinteressadas. Como assim desinteressadas? Elas não têm o objetivo de nos prejudicar. Elas não têm o interesse de fazer o mal para a gente. Elas não têm o interesse, sabe, de nos atrapalhar. Tem empreendedores que têm o desejo de ajudar outras pessoas. Mas você não pode abrir a sua dúvida para qualquer pessoa, certo? A segunda fase da vida, que você também tem que orar mais e que você tem que estar em silêncio, é quando você está com problemas dentro da sua casa. Porque eu vejo pessoas que abrem a boca para todo mundo, contam o seu problema, sabe, no seu casamento, problema com seus filhos, contam para todo mundo. E eu vou dizer uma coisa para você: ou procura um especialista, ou procura um pastor, uma pastora que sejam pessoas de confiança, mas não adianta ficar abrindo, sabe, o problema dos teus filhos para tua família, o problema do teu casamento para tua família, ou até mesmo para os vizinhos, ou para os teus colegas de trabalho. Eu devo entender uma coisa, e isso eu já pratico há muito tempo: eu me recuso a pedir ajuda para quem não está melhor do que eu. Me recuso a pedir um conselho para quem não está melhor do que eu. Porque se a pessoa não está bem na área dela, ela vai me dar que conselho naquela área que eu preciso? Não tem como. Então a gente precisa buscar pessoas, sabe? Pessoas que sejam de um nível que realmente seja de relevância para nos ajudar. Caso contrário, você vai lá, abre teu coração, alivia, né? Mas nada muda. Aí não tem propósito. A terceira fase da sua vida, que você tem que orar mais e manter o silêncio, é quando tem muita movimentação acontecendo na tua vida. É um tempo de transição.
Então, mudança de cidade, mudança de trabalho, sabe? Porque, às vezes, você dizer que você não está se sentindo bem, isso pode ser um sinal de alerta para algumas pessoas, isso pode despertar algumas coisas que não são legais. Então, quando você tiver uma transição na sua vida, de qualquer sentido, até está passando por um divórcio, um exemplo, né? Está passando por um divórcio, ficou desempregado, está passando por um momento, está trocando até de igreja, sabe? Nesse momento, você tem que orar mais e manter o silêncio. Isso vai ajudar você a finalizar a transição. E é o melhor que nós devemos fazer. Isso é a sabedoria divina. A Bíblia fala sobre isso. Então, de repente, você está numa transição, onde você está num momento da sua vida, onde você está mudando de país. Né? Isso é uma transição na vida, mudar de país. Né? Tudo na nossa vida que está em transição, nós temos que aprender a orar e a falar menos. Por quê? Porque tem algumas coisas que a gente tem que entender. A gente tem que entender primeiro antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa na nossa vida. A quarta fase da nossa vida, que a gente tem que orar mais e ficar em silêncio, é quando estamos enfrentando batalhas a nível mental, certo? Ou quando estamos desestabilizados emocionalmente. Porque quando você está desestabilizado emocionalmente, quando os nervos estão à flor da pele, você sempre vai falar coisas que vai ofender outra pessoa, que vai machucar outra pessoa, coisas que não é do seu feitio, coisas que, sabe, você no calor do momento. Então nós temos que ter cuidado com isso. Por isso, tudo na nossa vida, a gente tem que procurar, sabe, orar um pouco mais, ficar em silêncio. Tudo na nossa vida que está tenso, precisa de mais oração. Porque os ataques espirituais vêm, sabe, as lutas vêm, o inimigo vem para tentar distorcer até mesmo, sabe, o caminho de Deus. A Bíblia fala, reconheça o Senhor nos teus caminhos, reconheça Ele em todos os teus caminhos. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo ora lá para você tomar uma decisão que seja dirigida por Deus e não uma decisão pelo momento. E a quinta fase da nossa vida que a gente tem que orar muito é quando a gente está começando alguma coisa. Orar e ficar em silêncio. Sabe por quê? Porque não são todas as pessoas que vão se alegrar com o começo da tua empresa. Não são todas as pessoas que vão se alegrar, né, de um filho seu estar começando uma faculdade. Não são todas as pessoas que vão se alegrar nessa nova fase do teu marido, onde ele foi promovido a chefe. Não é todas as pessoas que vão se alegrar dessa oportunidade que você recebeu, de Deus tá lhe levantando. Então, são momentos da nossa vida que a gente tem que aprender, sabe, a orar mais e ficar em silêncio. Fazendo essas duas coisas, Deus vai nos honrar poderosamente. Porque aquilo que você não fala, você não peca também. Certo? Aquilo que você não fala, você também não peca. E muitas vezes nós abrimos a porta para o inimigo quando falamos demais. Tem coisas que não dá para falar, certo? Tem coisas que não dá para falar. É só a gente e Deus. Esse é o princípio. É assim que a gente tem que caminhar. É assim que Deus vai nos abençoar, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, certo? Quero, antes de orar pelos teus filhos, que é o que Deus me tocou hoje aqui, de orar pelos teus filhos, eu quero falar para você da academia aqui no Global. Quem se inscrever na nossa academia até domingo ao meio-dia, vai poder se inscrever no primeiro mês por menos de R$10. Né? É algo que a gente fez para você experimentar a academia. E eu creio que você não vai sair de lá. Tá? Mas se você quiser sair, antes de fechar os 30 dias, você cancela. E se não conseguir cancelar, entre em contato com a minha equipe que eles vão te ajudar. Certo? Você se inscrevendo, você vai ter acesso a 21 e-books e vai também poder entrar aí e ser assim, banqueteado, porque tem um banquete nessa academia. Tem um verdadeiro banquete dentro dessa academia, que vai te abençoar tremendamente. Tá bom? Então, se você quiser se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, quer experimentar, quer terminar esse ano experimentando algo bom,
O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius07.com.br. Inclusive, a partir de janeiro, nós teremos um novo módulo na academia que é sobre teologia. Exatamente. Nós contratamos um professor para dar teologia dentro da academia, vai dar um módulo inteiro da academia e vai ser uma grande bênção. E você é nosso convidado aí para aprender, né, para crescer espiritualmente, para ser abençoado, em nome de Jesus Cristo. Ok? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar, eu quero orar pelos teus filhos. Você quer oração pelos teus filhos? Coloca aqui nos comentários então. Não precisa colocar o nome deles, só escreva assim, oração pelos meus filhos, tá? Que eu vou orar por você, eu vou orar pelos teus filhos, em nome de Jesus. Se você tem netos, pode colocar aqui nos comentários também, certo? Hoje é dia de livramento. Hilda, hoje é dia de livramento na tua casa, Hilda. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora todos os filhos, netos, crianças, jovens, adolescentes. E eu peço a bênção do Senhor sobre a vida deles. Dá livramento para eles. Coloca uma cerca de proteção ao redor deles. Cobre-os com o Teu sangue, Jesus. E desfaça todo engano. Desfaça, Senhor, toda amizade que venha para contaminar a vida deles. Livra-os de toda a contaminação também que vem, Senhor, por outros meios. Proteja o coração, a inocência, Pai. E pedimos a Tua proteção sobre as crianças, sobre os jovens e adolescentes, em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live com outras pessoas. Compartilhe, manda para alguém aí, tá bom? Que Deus te abençoe até 18 horas, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, que haja avanço, que haja alegria, que haja paz e que cada um dos nossos assuntos sejam cuidados e guardados pelo Senhor. Conduz a nossa vida, Pai, debaixo da Tua graça e debaixo do Teu favor e nos livra do mal, nos livra da maldade desse mundo, nos livra das contrariedades, nos livra da inveja, nos livra das perseguições. E nós pedimos, Pai, que o Teu favor e a Tua mão estejam conosco. Queremos a Tua presença, Jesus. E profetizamos a vida extraordinária que está em Cristo Jesus, que está na palavra, que está guardada no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nos conduza, Senhor. Pegue a nossa mão e nos conduza. Nós queremos ser guiados por Ti. Queremos a Tua sabedoria. Queremos ver com os Teus olhos. Queremos ser guiados, Senhor, em nossas decisões. No nome de Jesus, não queremos errar. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e reconhecemos a nossa dependência do Senhor total e completa. E apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Esses pedidos que estão sendo feitos em vários lugares do mundo, por milhares e milhares de pessoas, eu apresento diante de Ti. Em uma só fé, nós profetizamos, Pai, bênçãos sobre a vida espiritual de cada pessoa, sobre a vida familiar, para que a família seja unida, para que não haja brigas, discordâncias, que toda a confusão vá embora. Senhor, também profetizamos bênçãos na vida financeira, oramos por provisões especiais do alto, para que o Senhor libere recursos, libere, Senhor, bênçãos sobre a vida financeira de cada pessoa. Também te pedimos a bênção sobre a vida emocional, sobre a alma dessa pessoa. Leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora a depressão, leva embora as dores da alma. Senhor, cura as dores do coração. Oramos também por relacionamentos saudáveis, boas amizades, que o Senhor nos apresente seus amigos. E eu apresento também diante de Ti a saúde, Pai, de cada pessoa que está nessa oração junto conosco, toda enfermidade física,
emocional, renda-se a Jesus Cristo e oramos também por justiça de Deus e livramento em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos aqui no propósito da oração da vida extraordinária. O Senhor me deu a direção de fazer essa planilha. É uma planilha com 7 áreas da vida. Você vai escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração e aqui embaixo você vai marcar cada dia. Hoje nós estamos no 3º dia desse propósito, são 21 dias que estamos de oração e jejum. Você pode entrar nesse propósito, você pode baixar essa planilha lá no meu site, é gratuito, www.vinicius17.com.br. Se não conseguir baixar a planilha, pega uma folha em branco, anota essas 7 áreas aqui, e faz aí a sua planilha, mas não deixa de orar. São 21 dias que nós estamos em oração. E um detalhe, estamos firmes, amém? Não vamos quebrar esse propósito. Talvez você nunca fez um propósito até o fim. Mas isso é disciplina, você vai conseguir, em nome de Jesus, amém? Nós temos que aprender a começar um propósito e terminar. Fique firme no propósito, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra profética. Antes disso, quero te pedir, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Quantos pedidos você está fazendo a Deus? 5, 10, 20? Quantos pedidos você está fazendo? Compartilhe pelo número de pedidos. Porque nós estamos pedindo coisas a Deus. Estamos apresentando nossa vida a Deus. Mas será que nós não podemos também compartilhar a palavra com alguém? Porque estamos pedindo algo para Deus e não queremos fazer nada para Ele. Eu gostaria muito que você compartilhasse com as pessoas próximas de você. Abençoe alguém próximo de você. Precisa dessa oração, precisa dessa palavra. Deus me deu uma palavra. Como atravessar um tempo de transição. É uma palavra forte. Como atravessar um tempo de transição. As pessoas olham para a vida da gente e elas esperam que a gente esteja parado, travado e que fique ali naquele lugarzinho exatamente onde você está a vida toda. Mas Deus é um Deus de movimentos. Eu já fiz vários movimentos na minha vida, dirigido por Deus. E estou aberto a todo movimento que Deus Ele tem para a minha vida no futuro. Então eu não me apego. Não me apego nem ao que eu construí, nem ao que eu tenho feito. Eu me apego a uma coisa, aos planos e propósitos que Deus tem para a minha vida. E nós devemos estar assim, exatamente assim, apegados ao plano e ao propósito que Deus tem destinado para a nossa vida. E tem um texto que eu estava meditando, que é 1 Crônicas, capítulo 14, verso 2. Olha o que está escrito. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo, Israel. Entendeu Davi que estava confirmado como rei. Mas espera aí. E quando ele foi ungido lá por Samuel, rei, será que ele ficou todos esses anos batalhando, porque depois ele teve a batalha contra Golias, depois outras batalhas, batalha contra o próprio rei Saul? Mas só agora que ele estava no trono que ele se deu conta. Puxa, foi Deus que fez isso na minha vida. Foi Deus que me estabeleceu como rei nesse lugar. É maravilhosa essa passagem. Talvez você leu muitas vezes e não se deu conta do que está escrito aqui. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel. Às vezes Deus nos coloca num lugar e a gente não entende a transição que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Muitos estão perdidos e não sabem atravessar a transição. E daí eles permitem com que crises entrem dentro da sua alma. Porque é isso que acontece, quando você não entende a transição que Deus está trazendo na tua vida, entra dúvida, entra ansiedade, entra desconforto, entra tantas coisas dentro do seu coração. Por quê? Porque você não está entendendo a transição.
Você não está entendendo o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo falar com você. A nossa vida, quando estamos sendo dirigidos por Deus, muitas vezes ela vai, sofrer alterações. Deus vai mandar você para cá e depois vai mandar você para lá. Deus vai mandar você fazer uma coisa, depois vai dizer, larga isso agora e faz isso aqui. Porque o nosso Deus é dinâmico. Ele está sempre movimentando coisas novas, trazendo novas experiências, abrindo caminhos, abrindo portas para a nossa vida. E nós devemos ter fé e devemos ter confiança no que Deus está fazendo. E existem algumas coisas que você tem que entender sobre transições. Primeiro, permaneça no ambiente onde a presença do Senhor está. Jamais saia de um lugar de favor. Agora, se você sentiu que Deus está querendo lhe movimentar, vá com a presença. Vá, se movimente para onde Deus está lhe direcionando. É como eu digo, nós não podemos estar apegados a um lugar. Não podemos estar apegados a uma geografia. Nós devemos estar apegados a um propósito. Ao que a presença de Deus está movimentando e está fazendo na nossa vida. A transição, ela não acontece quando algo muda por fora, mas quando algo desloca por dentro. A transição, eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Inclusive, convido você a escutar a palavra que eu ministrei às 9 da manhã, tá? Você vai entender mais sobre isso. A transição não acontece quando algo muda no lado de fora. Não é pelas circunstâncias, pelas notícias, pelo governo, pelas mudanças que está acontecendo, não. A transição não acontece por essas mudanças aí. A transição acontece quando algo desloca aqui por dentro. É aqui. É aqui dentro. É quando algo desloca aqui dentro. É quando Deus está dizendo, ei, sai desse projeto e entra nesse outro aqui. A segunda coisa, para você atravessar uma transição, não lute contra o processo que o Senhor está colocando no seu caminho. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Então guarde isso aí no seu coração. O que virá? O que Deus tem para mim? É sobre isso. Então Deus está criando uma estrutura para que você possa suportar o que Ele tem reservado para a sua vida. E a terceira coisa, movimente-se pela fé. Portas proféticas só se abrem quando você está em obediência, quando você dá o passo. Não é quando você visualiza a terra, é quando você coloca seu pezinho lá dentro. Então, portas proféticas só se abrem pela obediência à direção de Deus, ao que o Espírito Santo está fazendo de novo na sua vida. Você não entende o porquê de alguns chamados, o porquê de algumas mudanças, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está movimentando aí na tua vida. Então pega essa palavra, uma palavra profética, uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91. Volto a pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E hoje não tivemos a nossa mesa de conselhos dentro da academia, mas amanhã, às 9h45 da manhã, eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global para dar conselhos para você, para lhe ajudar nas dificuldades que você tem, tirar as tuas dúvidas, certo? É um tempo que eu tenho com todos os meus alunos da Academia Kindle. Eu convido você a se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. Você é nosso convidado, certo? Hoje à noite estarei ministrando em Ribeirão Preto e hoje à noite mesmo já retorno para São Paulo em nome de Jesus, certo? E também quero falar dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2, vai abençoar a tua vida tremendamente. Os dois juntos têm mais de 700 orações, né? Então vai enriquecer a tua vida, tem direções aqui, enfim, é uma bênção. E eu convido você a adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se aqui no canal. Vamos caminhar juntos, certo? Você só vai ser abençoado. Eu quero ser uma bênção na tua vida. E aqueles que estão conosco nesse propósito, compartilhe essa oração. Não esqueça disso. Tem muita gente aí próxima de você que precisa dessa palavra. E você que está aqui pela primeira vez, você pergunta assim, posso entrar no propósito agora? Pode. Entra pela fé. Entra pela fé. Amém? Entra pela fé. Entra pela fé, entra, sabe, sem quebrar o propósito. Entra com confiança em Deus, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Pega aí os teus pedidos de oração. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixa lá no meu site. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco, como eu disse, e ajeita aí as 7 áreas e faça seus pedidos de oração. Eu tenho pedido para todas essas áreas aqui, todas, né? Espero que você também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção agora sobre o pedido de oração de cada um dos teus filhos e filhas. Apresentamos a Ti nossas petições, pedimos, ó Deus, a Tua resposta, pedimos o Teu milagre, pedimos o Teu livramento, pedimos a Tua intervenção, pedimos as Tuas bênçãos. Meu Deus, toca com Teu poder em cada pedido, derrama da Tua graça e derrama do Teu favor. Oramos e pedimos, Senhor, guia nossos passos, guia todas as coisas em nossa vida para que a Tua perfeita vontade se cumpra em nós. E te pedimos, enche-nos da Tua presença. Sim, ó Deus, que cada lar receba da presença gloriosa de Deus, que a glória de Deus entre nesse quarto, que a glória de Deus entre agora nessa casa, que a glória de Deus entre dentro desse carro. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. E profetizamos, Pai, bênçãos na vida espiritual, bênçãos na vida familiar, bênçãos na vida financeira, bênçãos na vida emocional, bênçãos nos relacionamentos, bênçãos na saúde e bênção na justiça e no livramento do Senhor em nossa vida. Senhor, oramos agora para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. No poderoso nome de Jesus Cristo, que a cura, por meio de Jesus Cristo, toque no teu corpo físico. Senhor, leva embora a infecção, leva embora o nódulo, leva embora o câncer, leva embora as alergias. Em nome de Jesus, Pai, declaramos paz sobre essa vida, alegria do Espírito Santo. E aquele que está caído, aquele que está enfraquecido, que receba uma força sobrenatural do Senhor. Meu Deus, que a unção fortalecedora do Espírito de Deus, a unção fortalecedora do Espírito de Deus, toque nessa pessoa. Toque com o teu poder. Toque com o teu poder. E que toda a opressão espiritual, todo o combate espiritual que essa pessoa tem enfrentado, na mente, na alma, nós damos uma ordem, mal, sai em nome de Jesus. E invocamos o nome de Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus, vem sobre mim. Invoque a presença de Jesus, chame pelo nome de Jesus Cristo e que Deus te abençoe. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui junto com todos vocês, se assim Deus permitir. Até mais e que Deus os guarde. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família.
que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 10.000 vezes mais de bênção na tua vida, no teu caminho e no teu trabalho. Declaramos os Salmos 91, verso 7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oramos, Pai, pedindo ao Espírito Santo que sempre esteja nos mostrando e nos revelando o caminho, os corações ao nosso redor e todas as outras coisas que o Senhor tem preparado para nós. E o que for laço do inimigo, o que for armadilha, o que for obra do mal, livra-nos. Livra-nos também das tentações, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, traga calmaria para o nosso coração. Traga a paz que excede todo entendimento para dentro de nós. Traga a tua vida sobre nós e nos enche da tua graça. Também oramos para que a presença de Deus encha este ambiente, encha este lugar onde está sendo feita essa oração, para a glória de Deus. Eu oro também, Pai, por aqueles que precisam de uma capacitação sobrenatural para uma tarefa, para uma missão, para um desafio, que o Senhor possa fortalecê-los, ungí-los, para poderem vencer esse desafio, vencerem esse problema, no nome de Jesus. Nos dê a sabedoria necessária e colocamos todos os assuntos nas tuas mãos. No nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor, traga luz na nossa vida, traga luz no nosso caminho. Amém e amém. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Hoje eu quero liberar uma palavra profética e também uma oração profética em teu favor. E hoje nós vamos falar sobre atrasos providenciais. Existem atrasos que Deus, Ele está, na verdade, provendo um escape para você e muitas vezes provendo algo melhor. Então, existem certos atrasos que são providenciais. Nós sabemos que tem atrasos que são obras do inimigo, mas tem outros que eles são um milagre puro para a tua vida. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Raquel, que foi mãe de José, aquele que governou o Egito, que teve os sonhos proféticos, que revelou os sonhos do faraó, exatamente. Só que essa mulher, ela tem uma história onde Deus teve que trabalhar no coração dela para depois liberar o milagre. Existem certas situações que Deus, Ele primeiro trabalha em nós para depois liberar o milagre. Eu estava conversando com um rapaz ontem e eu estava compartilhando com ele algumas experiências. E eu disse para ele, você vai ser testado. Pessoas irão testar você. E você vai ter que ter a sabedoria, o discernimento de lidar com esses testes da melhor maneira para você poder alcançar aquilo que você deseja. As pessoas na vida vão nos testar, assim como Deus. Só que, diferente das pessoas, Deus tem um propósito maior conosco. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 30, olha só, Gênesis capítulo 30, verso 22 ao 24, diz assim: Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus o opróbrio, e chamou-lhe José, dizendo, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Deus lembrou-se de Raquel. Raquel não podia ter filhos. Ela via Lia, que era sua irmã, tendo filhos, Lia competindo com ela e ela competindo com Lia, e as duas disputavam o coração do mesmo homem. Então, eu vejo uma Raquel que se posicionava errado e que, por mais que ela quisesse ser mãe,
Deus estava segurando essa bênção. E existe, como eu disse, um propósito por trás do atraso. E esses atrasos, eles acontecem por motivos proféticos. Um deles é Deus preparando o nosso coração, assim como preparou o coração de Raquel. Deus, ele nos prepara enquanto nos faz esperar. Enquanto você espera pela promessa, enquanto você espera pelo cumprimento de algo na sua vida, Deus está preparando você. Ele está tirando coisas que não agradam a Ele de dentro do seu coração. Ele está tirando de dentro de você até mesmo certos comportamentos, hábitos, vícios errados que vieram com você. Só que para aquilo que Deus quer levar você ou para aquilo que Deus quer gerar através de você, isso não pode habitar na sua vida. Então, eu creio que para tudo na vida existe um tempo de preparo. Deus teve que preparar o coração de Raquel, porque até isso acontecer, ela era uma mulher competitiva, ela é uma mulher que invejava Lia, exatamente Raquel, era muito invejosa e ao mesmo tempo ela era invejada. Mas tinha tantas coisas que afetavam ela, sabe? Tantas coisas que afetavam o que Lia fazia, o que Lia conseguia, tudo afetava Raquel. Então ela absorvia todo o negativo. E para Deus liberar o milagre que ela queria de ser mãe, Deus teve que preparar o coração dela. Tem gente que pensa que Deus não faz isso, mas Deus faz. Deus, ele tira aquilo que está pesando sobre nós, para que quando entrarmos naquilo que eu chamo de tempo de cumprimento, nós possamos estar, sabe, leves para nos movimentar e para acelerar no tempo de movimento de Deus. Então, tire toda a sobrecarga de cima de você. Aprenda o que Deus quer tirar, deixa que Deus tire. Um comportamento errado, um pensamento errado, uma maneira de viver errada, sabe, uma falta de disciplina, seja o que for, deixa Deus lhe preparar. A segunda coisa que eu vejo é Deus dando paciência para Raquel. E ela não tinha muita paciência. A Bíblia nos fala que ela, como ela não podia ter filhos, ela pegou uma das mulheres que serviam ela, porque era uma família rica, então pegou uma das mulheres e deu para o marido dela. E disse, olha, visto que eu não posso ter filhos, você vai ter filhos agora com essa serva. E os filhos dela vão ser meus filhos. Por que nós tentamos fazer as coisas desse jeito? Por que nós tentamos dar um jeitinho na maneira como queremos ser abençoados? Queremos dar o nosso toque, fazer do nosso jeito. Não é assim que funciona. Não é do teu jeito. O teu jeito vai dar errado. Do meu jeito vai dar errado. Tem que ser do jeito de Deus. Não adianta nós ficarmos pressionando coisas, sabe, que podem hoje ser boas, pode resolver o problema em parte, mas não vai resolver ele totalmente. Você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender, sabe, a fazer as coisas do jeito de Deus, e isso é a sabedoria. Fazer do jeito de Deus, não do seu jeito, não aquele jeitinho mais ou menos, não, mas dá sim para começar. Ei, quando você compreender o tempo, você vai alcançar um coração sábio. Enquanto você não compreender o tempo, você vai andar como um tolo. Por isso, Deus está lhe dando paciência. Tem que esperar. Tem certas coisas que não são para agora. É para amanhã, é para depois, mas não para agora. Então, aprenda a descansar em Deus. Aí você diz, como é difícil descansar em Deus. É difícil, mas é necessário. Vai lhe poupar de dívidas, vai lhe poupar até mesmo de uma preocupação, vai lhe poupar de tantos problemas, tudo porque você aprendeu a aguardar em Deus. Você sabe, a mulher, quando está para dar o filho, ela vai ter que aguardar os 9 meses. A criança tem que estar pronta, para vir a esse mundo. Então, sabe, tem coisas que não dá para pular etapas. Não adianta você querer antecipar, não adianta você querer tentar uma maneira, sabe, que depois vai ser cara a conta. Então aguarde o tempo certo, há um tempo certo de você pular
de um certo lugar para outro lugar. Deus também mostra, quando nos faz aguardar, que existe um tempo perfeito para as coisas. Deus mostrou isso para Raquel. Existia um tempo perfeito. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, a Bíblia diz que é bom, agradável e perfeito. Esse é o tempo de Deus. Então tem coisas que não é o tempo de Deus ainda. Por que você quer ir? Não, porque eu acho que agora é o momento. Você achar que é o momento não significa que é o momento de Deus. Aprenda a descansar em Deus. E um detalhe, discipline a sua mente e o seu coração. Sabe por quê? Porque a nossa mente é acelerada e o nosso coração quer as coisas para ontem. Mas se eu desenvolver uma paciência segundo Deus, segundo a palavra de Deus, e um detalhe, desenvolver a paciência não é deixar de fazer tudo pelo sonho. Desenvolver a paciência é fazer o que está ao meu alcance e o que não está ao meu alcance eu deixo nas mãos de Deus. Às vezes Deus, Ele vai permitir que você fique um bom tempo se preparando, um bom tempo cuidando do seu coração, um bom tempo sendo amadurecido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo e pelas circunstâncias da vida, para que quando você chegar no tempo que eu chamo também de tempo da promoção ou da exaltação, que você esteja preparado emocionalmente para acessar esse lugar que Deus tem para a sua vida. Deus também nos mostra que não aceita que as bênçãos venham do nosso jeito, da nossa maneira. Não é da sua maneira, é da maneira que Ele tem determinado. Você não pode dar comandos a Deus. Sabe, nós temos que obedecer os comandos dele na nossa vida. Então não tente, de alguma maneira, sabotar o plano de Deus ou até mesmo sabotar pessoas para que você tenha aquilo que você quer. Se você ir por esse caminho, prejudicando pessoas, pisando em pessoas para crescer, o preço vai ser alto e vai acabar que lá no fim você vai ficar sem aquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, enquanto não aprendermos isso, sabe que não é do nosso jeito. E um detalhe, Deus também está fazendo você parar de olhar para o lado. Você está concorrendo com as pessoas, isso é errado. Você está querendo mostrar mais força do que os outros. Você está querendo mostrar para os outros que você pode, você está querendo mostrar para os outros que você é capaz. Você tem que mostrar para você mesmo. Você está se importando demais com o que pensam, com o que falam, porque, sabe, você está agindo errado. Você tem que trilhar o seu caminho. Uma das melhores coisas que eu aprendi é não lutar contra tudo que eu não gosto. Lutar por portas fechadas, lutar contra a pessoa que te fez mal e lutar contra os atrasos. Eu não tenho que lutar contra isso. Por quê? Porque porta fechada é um sinal de Deus para mim. Gente que fez mal para mim, quem vai tratar dela é Deus. E atrasos na minha vida, eles são providenciais. Então Deus está no controle de todas as coisas. Eles são providenciais. Deus está me guardando. Não chegou no meu tempo, mas vai chegar uma hora. Uma hora Deus vai me abrir as portas. Para Deus nos abençoar, não é coisa difícil. Para Deus, sabe, trazer transferências de riqueza, de prosperidade, de avanço para a tua vida, Deus lhe dá oportunidades. Não é difícil. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus quer nos achar, quando Deus quer nos abençoar, Ele dá um jeito de fazer isso. Eu já tive experiências de pessoas terem sonhos proféticos comigo para me ajudar. Eu já tive bênção de pessoas receberem instrução de Deus na vida delas, para elas intercederem por mim. Olha só, Deus acordar alguém de madrugada preocupado comigo, para orar pela minha vida. Imagina! Isso acontece. Isso acontece porque Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer pessoas lembrarem de você. Deus é poderoso para colocar pessoas para te ajudar no caminho. Nós vivemos num mundo que
que a maioria das pessoas pensa. Elas pensam, sabe, por si. Elas pensam no seu negócio, elas pensam no seu comércio, elas pensam nos seus sonhos. Mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Eu tenho testemunho disso. Pode ficar tranquilo, esses atrasos são providenciais. Deus está no controle de tudo. Você crê? Declare aqui nos comentários, eu creio em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui, tanto de defesa quanto de ataque. Quero convidar você também, domingo agora, nós vamos ter o terceiro domingo da profecia e vai ser uma bênção em nome de Jesus. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou ministrar no culto das 9 da manhã e a minha esposa no culto das 18h30. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você é nosso convidado. Também nós temos Escola de Profetas nessa sexta e sábado. Não tem mais vagas presencial, mas você pode assistir online. E se você for aluno da Academia aqui no Global, é gratuito para você participar. Então, para aqueles que não são nossos alunos, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. Também, nesta quinta-feira, eu vou começar um novo módulo dentro da academia que se chama Sonhos Proféticos. E um detalhe, ao vivo. Então, alunos da Academia Kindle, eu convido vocês a se organizarem para assistir. Se não puder estar ao vivo comigo, assiste depois, mas não perde esse módulo, certo? Eu vou começar pelo Beabá dos Sonhos e vou me aprofundando. Vai ser uma grande bênção e você não pode perder, tá bom? Então, quer ser meu aluno na academia? Quer aprender, quer mergulhar nesse espírito profético, quer caminhar junto com a gente? Então, eu convido você a ir lá no meu site e fazer hoje mesmo a sua inscrição e se tornar um aluno, se tornar alguém que caminha conosco. Se coloque como aprendiz. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Amém? E esses aqui são os meus novos livros, Café com Jesus 2, que é o meu lançamento, e o Café com Jesus 1. Você pode adquirir nossos devocionais, tenho certeza que vão te abençoar muito. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Olha que tremendo. Aqui o versículo bíblico para você ler cada dia. Inclusive, você pode ler 2, 3 devocionais, porque eles são atemporais, qualquer um dos dois. Aqui as direções para o teu dia, a oração para você fazer junto comigo. Cada dia você pode fazer uma oração e aqui embaixo tem um espacinho para você fazer a sua própria oração, tá? Nossos devocionais vão te abençoar com certeza. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Esse aqui é um devocional profético, tá? Então tenho certeza que vai te abençoar. Muito bem, Salmo 91. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, compartilhar com 8 pessoas ou mais. Amém? Mande, aliás, 9 pessoas, porque estamos no mês de setembro. Então compartilhe aí com 9 pessoas em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai,
Te dou graças, porque Tu és um Deus que libera favor sobre as nossas vidas. Não há limites para o Teu agir. Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus sobrenatural, Tu és um Deus que libera favor sobre as nossas vidas. Eu oro para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja tocada agora pelo Teu poder. Meu Deus, eu oro para que essa pessoa compreenda o atraso providencial de Deus na vida dela. Existe um propósito do Senhor nisso, existe um plano do Senhor nisso, e esse plano vai se concretizar. E eu quero liberar uma palavra profética agora sobre a vida de todo aquele que tem observado atrasos na sua vida. O que o Senhor está preparando é melhor para você. Aguarde no Senhor, porque Ele está preparando uma boa coisa. Deus está cozinhando o milagre para você. Ele está preparando uma coisa boa, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa e você verá a grande coisa que Ele preparou para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Profetizo 10.000 vezes mais de bênção sobre tua vida, sobre tua casa e sobre o teu caminho. Que caia por terra toda inveja contra ti, que caia por terra todo o poder do mal que tem tentado atacar tu ou a tua casa. Eu dou uma ordem, mal acabou para você. Eu digo, escuta aqui, Satanás, pega tudo que você tem mandado contra essa pessoa e sai no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora. Eu declaro saúde divina tocando no teu corpo físico, restabelecendo movimentos, restaurando coluna, restaurando braços e pernas, restaurando coração, rins, pâncreas, fígado. Eu declaro saúde divina na tua vida e que a paz de Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, entre na tua vida, entre na tua casa agora. Que toda atmosfera pesada, que todo peso espiritual seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Doce Espírito Santo, envolva essa casa com teu poder, traga vida, traga alegria, traga prosperidade, traga riqueza, traga grandes oportunidades no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa. Amém e amém. Glória a Deus! Glória a Deus, você recebe essa oração poderosa? Deus é poderoso, Deus é poderoso. Eu libero uma palavra sobre cada mulher que não pode engravidar. O Senhor Deus tem o poder de abrir a tua madre. Receba esse milagre em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mande essa oração. Se você recebe essas palavras proféticas, mande essa oração para 9 pessoas. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vida, paz, alegria, abundância, prosperidade, salvação, transformação e uma vida extraordinária. Meu Deus, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, os meus pedidos, os pedidos de cada pessoa do Brasil, das nações que estão orando junto conosco. Que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos e filhas. Senhor, nós clamamos pela presença de Jesus Cristo, sim. Chamamos pela presença gloriosa do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, do nosso Salvador, e pedimos a Deus, toque em cada uma dessas áreas que nós estamos apresentando diante de Ti, e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, sim, ó Deus. E aonde houver pessoas doentes, que elas sejam curadas, que os sobrecarregados recebam alívio, que aqueles que estão perdidos sejam encontrados, e aqueles, meu Deus, que precisam de uma resposta, de uma direção divina, que essa resposta chegue. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença. Vem sobre nós, doce e amado Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Deus está visitando
pessoas do Brasil que estão fazendo esse propósito, pessoas do exterior que estão também nesse propósito. Há uma visitação de Deus. Eu saí agora há pouquinho da oração e o Senhor estava falando muito comigo. E o Senhor estava falando comigo sobre algumas correções. Quando você se alinha ao propósito de Deus, as coisas boas começam a acontecer na sua vida. E se você está desalinhado de uma direção que Deus te deu, de uma instrução que o Senhor colocou no seu coração, alinhe-se a Deus hoje. E diga a Deus, ainda que eu não queria seguir esse caminho, eu vou seguir. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu creio que Deus fala conosco e nós, que muitas vezes resistimos a essa direção do Espírito, a essa palavra que Deus nos deu, a esse conselho de Deus na nossa vida. Por isso, você que está aí me ouvindo, siga a direção de Deus a qualquer custo. A qualquer custo. O que vem de Deus é cheio de paz. O que vem de Deus é honesto. O que vem de Deus é bênção. O que vem de Deus é transformador. O que vem de Deus é inigualável. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. No alinhamento haverá a transformação. No alinhamento haverá mudança. No alinhamento haverá um favor tão incrível, tão sobrenatural, que até onde você foi rejeitado, ali você será um testemunha da glória de Deus. E todos que estiverem próximos a você verão Deus te honrando, Deus operando grandes coisas na sua vida. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. A obra de Deus na tua vida será tão grande e servirá de testemunho para tantas pessoas, muito além do que você imagina, que você se alegrará com toda a obra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra do Senhor para você, que está em Josué capítulo 7. Olha o que está escrito aqui, gente. É muito sério o que eu vou compartilhar com vocês essa noite. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã era um dos soldados de Josué. E Acã fez o que o Senhor não havia dito para ele fazer. O Senhor havia dado uma ordem a Josué e a todo o exército, que eles não pegassem nada, nenhum tipo de despojo daquele lugar de Jericó, que o Senhor daria a vitória a eles. Os muros caíram, a vitória foi esmagadora, foi uma grande conquista. Mas a Bíblia diz que Acã tocou em algo que não deveria tocar. Pegou uma capa babilônica que ele não deveria mexer e segurou, desobedeceu. Josué, confiante de que a próxima vitória seria tão esmagadora quanto foi em Jericó, mandou poucos homens a Ai, e ali eles perderam a batalha e foram envergonhados. Josué fica desnorteado porque o Senhor disse que estaria com eles. E quando Josué vai a Deus para buscar conselho, para buscar direção, para saber o que estava acontecendo, o Senhor falou a Josué que havia pecado no meio do povo. E quando Josué ele escavou um pouco mais e buscou o culpado, ele encontrou. E o culpado foi Acã. E ali houve um episódio triste, onde Acã e toda a sua casa foram destruídos, porque haviam amaldiçoado por meio de uma desobediência. Por meio de uma desobediência, eles haviam amaldiçoado todo o exército. Mas o Senhor deu vitória a Josué depois disso. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante. O propósito de Deus para a sua vida é para ser aceito e não alterado. Quando Deus te der uma direção sobre algo,
não altere. Faça exatamente como Deus disse. Independente se você vai agradar as pessoas ou se você vai desagradar. Independente se você vai ser aceito ou se você não vai ser aceito. Se elas vão entender ou se elas não vão entender. Você tem que seguir a direção que Deus está colocando no seu coração. Você tem que seguir o que o Espírito de Deus colocou aí dentro de você. E eu aprendo algumas coisas tremendas. Por exemplo, Jonas. Jonas foi um outro caso bíblico. Deus deu para ele uma direção muito clara, que ele deveria ir a Nínive e pregar a Nínive. Só que ele decidiu fugir para Tarsis. Pegou um navio e foi para Tarsis. Lá no meio do mar houve uma grande tempestade e então o dono do navio descobriu que o problema estava com Jonas. Quando o problema foi lançado no mar, a tempestade acabou. E aqui eu aprendo mais algumas coisas. Antes de falar da Universidade da Baleia, porque Jonas ele passou pela Universidade da Baleia, a Bíblia é muito clara que o marinheiro estava carregando um rebelde homem de Deus no seu navio. E por carregar um homem rebelde no seu navio, ele experimentou uma tempestade que poderia ter matado ele, que poderia ter destruído o negócio dele, que poderia ter matado seus homens, que poderia ter acabado com os seus sonhos e seu destino. Nós não queremos que algumas pessoas saiam da nossa vida, mas há pessoas que são como Jonas, estão desobedecendo a Deus claramente. E você seguir um Jonas é uma das coisas mais tolas, mais problemáticas e mais perigosas que você pode ter na sua vida. Não siga Jonas. Não siga gente que está em desobediência com Deus. Não siga gente que claramente está numa rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu propósito. Todo aquele que seguisse Jonas naquele momento iria enfrentar as tempestades. Às vezes é melhor você estar do lado de uma pessoa simples, de uma pessoa que não tem grande conhecimento, de uma pessoa que não tem grande expressão diante dos homens, mas que é uma pessoa que está alinhada com o propósito eterno. É por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós nos conectamos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus nos mostra. Eu, certa feita, trouxe uma pessoa para ministrar num evento meu, que parecia ser uma pessoa assim que tinha um conteúdo riquíssimo e que poderia agregar. Mas sabe, ter trazido aquela pessoa foi ruim para mim. Por que foi ruim para mim? Porque quando terminou a live, pessoas que caminham comigo já há muito tempo, sabe, eu me sinto muito abençoado que pessoas que desde a minha primeira escola de profetas, que eu fiz lá em Santa Maria, inclusive, lá em Santa Maria foi a minha primeira escola, muitas delas caminham comigo até hoje e eu as ouço. E algumas das pessoas, sabe, que têm caminhado comigo há muitos anos, que nós temos, eu creio, estamos andando no profético, estamos andando juntos, buscando ouvir a Deus e como intercessores. E eu ouço essas pessoas e muitas delas entraram em contato comigo e disseram, olha, você trouxe uma pessoa para ministrar que nós a conhecemos e essa pessoa é assim, 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 assado. Foi uma pessoa que me falou, daqui a pouco veio outra mensagem, daqui a pouco veio outra mensagem, e depois veio outra mensagem, e depois veio outra mensagem. E um detalhe, só de pessoas antigas que me acompanham, pessoas que a gente sabe que quando a gente se vê na escola, a gente se cumprimenta, existe um amor, um carinho especial por esses irmãos que nos acompanham, são pessoas que caminham com a gente mesmo. E eu disse, opa, peraí. E eu já tinha marcado, inclusive, um outro evento para essa pessoa estar. Então eu fui consultar o Senhor. E o Senhor me disse, esse é um Jonas? Olha as tempestades que ele traz junto.
Essas pessoas o conhecem? Ok? Tive que pedir para alguém da minha equipe, vai lá e cancela a agenda. Vai lá e cancela, porque não dá para me caminhar com essa pessoa. Não posso caminhar, ainda que seja uma pessoa boa, de palavra, uma pessoa que tem um grande entendimento, uma riqueza de entendimento. Ainda que haja uma unção ali genuína de Deus, eu não posso mais andar com essa pessoa. Os Jonas, se você segue um Jonas, você atrai tempestades para a sua vida. Não siga alguém que está em desobediência com Deus. Uma pessoa que está em desobediência com Deus, você pode ter sérios problemas. E a Bíblia diz que Jonas, ao ser lançado para fora da embarcação, Jonas foi engolido por um grande peixe. Podemos dizer que era uma baleia ou um grande peixe, mas ele passou pela universidade da baleia. Ali ele teve que se arrepender. E quando ele se arrependeu e se alinhou com Deus, então ele já era uma pessoa que poderia ser seguido novamente. É isso que eu quero que você entenda. Tenha cuidado com pessoas que são candidatas a estar na universidade da baleia, do grande peixe. Sabe, alunos dessa universidade são perigosos para você estar conectados. Para você estar conectado. Porque você pode atrair tempestades para a sua vida desnecessárias. Desnecessárias. Caminhe com gente que está alinhado com Deus. Gente de propósito, gente que tema Deus, gente de caráter, gente de integridade, gente de família. Sabe? Porque o que existe de aventureiro aí, tem muito aventureiro e tem Jonas. Então, guarde essa palavra. Você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Essa é forte, hein? Você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Se Deus te dirigiu a algo, é aquilo ali e pronto. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91, certo? Você que ainda não baixou a planilha da Vida Extraordinária, tá? Pode baixar lá no meu site, é gratuito para baixar, tá? É gratuito, bate um print aí. Não consegui baixar. Algumas pessoas dizem, não consegui baixar, dá erro. Então pega uma folha em branco, tá? Mas eu afirmo para você que muita gente conseguiu, né? Agora, se você não conseguiu, pega uma folha em branco, tá? E faz exatamente isso, ó. Pega as 7 áreas aí e nós vamos apresentar a Deus. Hoje é o 6º dia do nosso propósito, nós vamos ficar 21 dias aqui. Eu falhei um dia, não tem problema, permanece firme. Eu quebrei o jejum, permanece firme, certo? Porque tem gente aqui que está orando por você também. Então fica firme aí no propósito. Eu quero convidar todos vocês. Amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu tenho uma palavra profética para te entregar, o culto vai ser profético, vai ser uma grande maravilha do Senhor. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. Te espero, te aguardo, vai ser maravilhoso. Amém? E o meu segundo anúncio que é até amanhã ao meio-dia, para você que quer se tornar nosso aluno na Academia aqui no Global, eu estou quase que dando para você de presente o primeiro mês, tá? E se você ficar um mês ali na escola e não gostar, aí você cancela a sua assinatura, certo? Mas a Academia aqui no Global é uma escola para aqueles que querem caminhar mais junto com a gente, aqueles que amam o profético. Eu estou num módulo chamado Treinamento Profético. E esse módulo está sendo incrível. E eu tive um desejo no meu coração de, abrir para todo mundo. Bom, para você que quer participar, o primeiro mês para você vai ser apenas R$1, tá? Para você entrar, para você participar, para você ver como é que é. Daí fechou os 30 dias, não quero mais participar, você vai e cancela. Você mesmo cancela ali pelo próprio aplicativo, você cancela e tudo tranquilo, certo? E eu entendo que vai ser uma semeadura na tua vida. Então, tá aí o meu convite para você, vem ser nosso aluno na Academia aqui no Global. Deus conhece o nosso coração, sabe da nossa intensidade, sabe da nossa entrega. E eu convido você a caminhar junto com a gente. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito bem. Salmos 91.
Eu quero declarar agora e quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 100, com 1000, com 10 mil, com quantas pessoas você puder compartilhar nessa live, compartilha em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nessa oração da vida extraordinária, tem uma característica que está me chamando a atenção. O que tem de gente do exterior que está me acompanhando nessa jornada é muita gente. Então eu quero pedir a você que mora no exterior, isso é um mover de Deus, tá? Você que está morando no exterior, que conhece outros brasileiros aí, compartilha essa oração com eles, porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida de vocês também que estão morando fora do país, certo? Manda aí para brasileiros que moram na cidade que você está, no estado que você está, no país que você está, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por vocês. E um outro detalhe. Não consegui manter as orações com 15 minutos, tá? Então eu estou indo a 20, 21, tá? Por quê? Porque eu entendi uma coisa que, por mais que eu queira diminuir para todos participar, eu tenho que concluir aquilo que Deus me falou para concluir. Então eu não posso fazer, sabe? Eu não creio no evangelho gourmet, eu creio que nós temos que falar tudo aquilo que Deus quer que a gente fale, ok? Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus, levanta a tua planilha aí diante de Deus e vamos orar. E você que não tem planilha, tá? Faça uma, pega um papel em branco e faça, se você não conseguiu baixar, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos ao Senhor o Teu favor. Colocamos diante de Ti os pedidos em favor da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos e do nosso futuro. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra, a mesma palavra que eu liberei pela manhã. Deus proverá. Deus proverá de uma forma abundante e sobrenatural. Eu libero essa palavra sobre cada pessoa que está nesse propósito de oração junto conosco. Senhor, derrama da Tua graça sobre Teus filhos e profetizamos bênção em todas as áreas que estamos apresentando diante de Ti. E pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos um sobrenatural. Toque, Pai, com o Teu poder e toque com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que aqueles que estão fracos, desanimados, cansados, aqueles que estão cambaleantes na vida, que o Senhor dê um ânimo novo sobre eles. Senhor, aquele que teve perdas financeiras, aquele que faliu, aquele que teve, Senhor, decepções na vida financeira. Eu oro, Senhor, para que o Deus provedor, o Senhor que é o nosso pastor e que nos guia a passos verdejantes e a águas tranquilas e que prometeu prover a nós, que prometeu que nada nos faltará. Senhor, nós colocamos a nossa fé nesse Deus provedor. Sim, cremos em Jesus Cristo, cremos na Sua palavra e profetizamos provisão sobrenatural. Oramos também por aqueles que estão doentes, fisicamente ou emocionalmente, sejam curados agora. Jesus Cristo cure, a nossa fé está em Jesus. Eu coloco a minha fé em Jesus e cada pessoa que está aqui orando comigo também coloca a sua fé em Jesus. E por isso nós declaramos saúde agora, saúde total, saúde completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti os pedidos de oração e pedimos Tua bênção e Teu favor, Senhor. Amém e amém. Amém. Receba essa palavra, receba essa oração, compartilha, meu irmão, compartilha em nome de Jesus. Estamos andando juntos, estamos no mesmo espírito, eu creio nisso.
Amém? E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quantos de vocês vão estar aqui comigo às 6 da manhã no domingo. Vamos liberar a nossa fé, vamos entregar a Deus como primícia, estarmos na oração amanhã pela manhã. Convido você a estar com a gente. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.